Olá, igreja, bom dia! Que alegria te ter aqui em mais um domingo dessa série de ministrações do Verbo à Cruz. Hoje, capítulo 9 de João. Mas antes, vamos falar com Deus. Então, quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos e elevar os seus pensamentos, a sua voz, aos céus. Senhor, meu Deus, meu Pai, que alegria abundante em meu coração. Mais um domingo, mais uma semana, poder falar do Teu Evangelho a tantas pessoas. Senhor, que a Tua voz, ela venha ecoar nos quatro cantos, não só deste mundo, mas nos quatro cantos da casa dessa pessoa que parou para ouvir essa mensagem. Senhor, que a Tua graça e misericórdia acompanhe a vida dessa família que está assistindo essa mensagem. Cada família aqui representada, Senhor, venha ser impactada pelo Teu poder. Senhor, eu quero Te agradecer por decidir nos encontrar nesta manhã. Decidir nos salvar esta manhã. Decidir nos curar esta manhã. Senhor, eu Te peço que venha usar a minha vida para falar do Teu Evangelho. Não somente hoje, mas ao longo de toda a minha vida, de toda a minha trajetória. Mas que se faltar alguma coisa de mim, que o Teu Santo Espírito possa entrar no coração dessa pessoa e ministrar a ela o que faltou. Mas, Senhor, eu Te peço que o Teu santo poder nunca se apague do íntimo dessa pessoa. É o que Te pedimos, Te agradecemos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém? O tema da mensagem de hoje é Eu era cego e agora eu vejo. Quero te convidar primeiro a abrir a sua Bíblia no capítulo 9 de João, verso 25, que diz: Ele respondeu, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu já vi gente procurando óculos com óculos exatamente no alto da sua cabeça. É sério, é sério. A pessoa roda, a casa inteira, abrindo gaveta, mexendo em tudo, e aí alguém fala, tá na sua cabeça, sabia? E a pessoa, não tá na minha cabeça não, eu já procurei em tudo. Às vezes o problema não é a falta de uma resposta, é a falta de visão. Tem gente vivendo exatamente assim, nesse exato momento. Vendo, mas não enxergando. Ouvindo, mas não entendendo. Vivendo, mas sem perceber o que Deus está fazendo. C.S. Lewis disse uma vez, uma frase que eu amo. Não é porque eu não veja Deus, é que muitas das vezes eu não quero ver o que Ele está mostrando. E com isso nasce uma pergunta que vai reger a ministração de hoje. Você está realmente vendo ou apenas achando que enxerga? Para se perguntar, para se questionar. Enquanto você se questiona sobre isso, vem para o verso 1 até o verso 3. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Note que naquela época existia uma crença comum. A doença, ela era um castigo por pecado. Enfermidade era sinal de maldição. Era um pensamento cultural e teológico ali da época. Mas Jesus, ele quebra esse paradigma e ele revela algo profundo. Nem toda dor é castigo. Isso é lindo. Grave isso. Aonde você puder anotar, pare tudo que você está fazendo e anote isso. Nem toda dor é castigo. Às vezes, a dor, ela é palco para a manifestação da glória de Deus. Porque, note, este homem, ele é um cego de nascença. E aí eles começam a se questionar. Senhor, quem foi que pecou? Ele, que já nasceu assim, então já não é culpa dele.
ou os pais dele? Então, a resposta deveria ser os pais. Só que aí vem Jesus e fala, então, nem foi ele nem os pais dele. Ele só está assim, do jeito que está, para que ele veja a glória de Deus. Isso é muito lindo. Agora vem comigo aqui no verso 6 e no verso 7. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou aos olhos do homem. E então ele disse, vá, lave-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Aqui aconteceu algo muito simbólico e muito lindo também. Jesus, ele cospe no chão. Nossa, mas por que isso é simbólico? Por que isso é lindo? Presta atenção. Nesse momento que Jesus ele cospe no chão, ele faz um barro e aplica nos olhos do rapaz, alguns comentaristas, alguns teólogos, alguns religiosos vão falar que isso sugere um apontamento para Gênesis, quando Deus ele forma o homem do barro. Um ato muito simbólico da recriação. Mas existe também um detalhe cultural daquela época. Naquela época, cuspir no chão podia ser um gesto de desprezo, uma falta de respeito ou uma forma de insultar alguém. O famoso bullying. E nesse momento, Jesus ele faz exatamente isso. Nossa, mas você está falando então que Jesus está insultando aquele rapaz? Não. É diferente. Jesus ele resignifica a dor daquele rapaz. Ele transforma o motivo de desprezo em um trampolim para o milagre daquele rapaz. Note que ele pega um símbolo da humilhação e transforma em um instrumento de milagre. É isso que Jesus faz com a sua dor. É isso que Jesus faz com o seu pecado. É isso que Jesus faz com a sua maldição. Como naquela época eles achavam que tudo era uma maldição. Depois da cura, as pessoas começam a questionar esse rapaz. Porque, como a gente leu, vá no tanque de Siloé, ele foi, lavou e voltou vendo. Você consegue ter noção de que esse rapaz nasceu cego e voltou enxergando? É lógico que as pessoas vão começar a se questionar. Como assim? Da onde que você arrancou visão? Não faz sentido, isso é ilógico, isso não faz sentido, não tô entendendo. E aí as pessoas começam a se questionar. Pera, não é esse menino que ficava ali na pracinha pedindo esmola, mendigando? Isso revela algo profundo. Esse rapaz, ele estava denunciando o sistema. Presta atenção. Esse rapaz, ele nasceu cego. Cego de nascença. E aí as pessoas começam a se perguntar, a se questionar. Pera, é esse rapaz que ficava ali pedindo esmola, mendigando? As pessoas nem sabiam quem ele era. Você consegue entender isso? O sistema ali era tamanho que eles não conseguiam enxergar as pessoas que precisavam de ajuda. Só enxergavam os problemas. É isso que Jesus faz. Ele vem e denuncia o que tem de errado à sua volta, para que haja transformação aí onde você está. Agora vem comigo aqui no verso 3, ainda no capítulo 9. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Jesus, ele veio curar não só apenas a indivíduos, mas ele veio confrontar o sistema inteiro. O escândalo do sábado, porque as pessoas começam a se perguntar, não, pera, ele tá curando no sábado? Esse cara tem noção de que ele tá trabalhando no sábado? A cura aconteceu num sábado, e isso gerou uma indignação tamanha. Sabe por quê? Porque Jesus estava denunciando a religiosidade. Eles disseram, esse homem não pode ser Deus. Por quê? Porque ele não age como eles achavam que Deus deveria agir. Aqui é que entra um confronto direto, assim, pá, certeiro. Pare de achar
que entende Deus completamente. Deus, ele faz do jeito dele, no tempo dele, com quem ele quiser, da forma que ele quiser, e não do seu jeito. Você acha que conhece Deus, que Deus vai agir exatamente da forma que você gosta, da forma que você quer, e nas suas orações você fica manipulando isso. Ai, Senhor, se for o Senhor, se for do Senhor, faz assim, faz de... Deus não vai agir do seu jeito, meu querido. Deus, ele vai fazer do jeito dele, da forma dele. E aí, eles pegaram esse rapaz, levaram lá para a sinagoga e começam a questionar esse rapaz. Como assim você foi curado? Ou seja, além desse rapaz ser indagado na rua, agora ele foi indagado dentro da sinagoga, pelos religiosos de fato, os cumpridores da lei. E aí eles mandam chamar os pais desse menino. Sabe por quê? Porque é mais fácil você negar um milagre do que você mudar uma vida inteira. Aqueles caras cresceram ouvindo que a lei funciona desse jeito, pipipi, pipipi. E aí do nada chega um cara chamado Jesus, o Nazareno, e começa a mudar tudo. É muito mais fácil você negar que aconteceu um milagre, acabou de acontecer um milagre aqui diante dos seus olhos. Esse cara nasceu cego e agora ele tem olhos, ele vê, ele enxerga. É mais fácil você negar o milagre que está diante de você do que você mudar toda a sua vida, toda a sua crença. E aí eles chamaram os pais daquele menino e começaram a indagar os pais. Só que, pera, esse menino não estava na rua pedindo esmola? Como assim ele tem pais? Pois bem, culturalmente naquela época, existia-se uma tradição, enfim, e falava-se que quando uma pessoa na família nasce com uma maldição, uma doença, uma enfermidade, a família tem a obrigação de sustentar, dando um teto, comida, água, apoio, até a maioridade daquele jovem. Na cultura judaica, quando que é a maioridade das pessoas? Com 13 anos, né? Pois bem. Agora a gente tem uma idade para esse rapaz. Note que esse rapaz tem 13 anos de idade. Quando Jesus ele chega e tem um encontro com ele, um encontro de cura. E aí quando começam a indagar os pais desse menino, os pais com medo, porque já foi falado que se alguém falar que Jesus Cristo é o Senhor, vai ser expulso da sinagoga. Então os pais estavam com medo do deles rodar junto. Então eles falaram, não, pergunta pro menino, o menino já tem idade para falar por si mesmo. Ou seja, mais uma vez revelando que o menino já tinha idade para isso. E aí eles começam a questionar o menino, um jovem de 13 anos de idade. 13 anos de idade. Isso explica que ele estava nas ruas pedindo esmola, ele tinha pais, mas os pais o abandonaram porque já passou o tempo da lei. Ah, por lei a gente tinha que sustentar você até os 13, agora que você já é um homem, beijo querido, não é mais problema deles. E aí começam a indagar o menino. Você consegue prestar atenção nisso? Vem aqui no verso 22. Os pais dele disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois já haviam sido decidido que se alguém confessar que Jesus era o Cristo, esse seria expulso da sinagoga. A religião, ela cria medo. A graça cria transformação. E aí vem o segundo encontro com Jesus. Porque depois que esse menino ele foi indagado, eles falaram, não, esse homem que você falou que te curou não pode ter te curado, porque esse homem é um pecador, esse homem é qualquer coisa, não, isso não é possível. E aí o menino, ele fala, então, eu não sei se ele era pecador, se ele era isso que vocês estão falando, de uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E aí eles expulsaram esse menino de dentro da sinagoga, e esse menino teve o seu segundo encontro com Cristo. O primeiro encontro que você tem com Jesus, ele causa poder.
o seu segundo encontro com Jesus, ele causa salvação. Porque esse menino, enxergando tudo à sua volta, vendo o mundo, ele esbarra com Jesus. E aí esse menino começa a testemunhar. Olha, eu ouvi, mas melhor, vamos para a palavra. Vem aqui no verso 35. Jesus ouviu que havia expulsado, o encontrou e disse: você crê no Filho do Homem? Disse o homem: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Você prestou atenção no que aconteceu aqui? O primeiro encontro com Jesus, ele gerou poder, gerou milagre, gerou transformação. O segundo encontro com Jesus gera a salvação, gera a revelação da graça. Olha que coisa linda. Olha que coisa mais linda. A gente consegue absorver 4 lições com o que a gente acabou de ler. A história aqui no capítulo 9, ela te ensina coisas muito preciosas e valiosas sobre Deus. A primeira é que não transforme dor em culpa, transforme em oportunidade. Nem toda dor ela é um castigo. Às vezes Deus quer se revelar através dessa dor. Então, através desse seu pecado, dessa sua dor, pare de achar que a dor é uma culpa. Transforme isso em uma oportunidade, porque é essa dor que você está sentindo agora que pode ser o seu maior milagre. 2. Pare de limitar Deus ao seu entendimento. Deus, ele é infinito. Deus, ele não cabe inteiramente numa mente finita. Então, pare de limitar o poder, o agir de Deus. Se Deus, ele quer agir, se Deus, ele quer fazer, se Deus, ele quer usar, ele vai agir, ele vai fazer, ele vai usar. Não importa quem, onde, como, porquê, circunstância, não importa. Não importa. Deus, ele não funciona dentro do seu padrão que você estabeleceu. Ele age conforme as expectativas dele, o padrão dele, a forma que ele quer conduzir. 3. Não viva apenas do milagre. Busque um encontro real com Cristo. Note que esse jovem, ele foi curado. Ele foi curado, certo? A gente leu isso aqui agora. Esse homem nasceu cego e agora ele vê. Ele falou isso, ele é testemunha. Quando eles começaram a indagar esse menino, falando, não, mas quem é esse homem? Por que esse homem te curou? Eles estavam procurando um advogado. Esse menino não era advogado de Jesus. Ele era testemunha de Jesus. Esse homem foi curado. Ele é uma prova viva de que o poder de Deus funciona. Ó, tá aqui, ó. Mas não viva apenas do milagre. Busque um encontro. O jovem que foi curado, mas foi salvo quando encontrou Jesus. Sabe por quê? Porque quando Jesus, ele passa pela sua vida, atravessa você, você tem um encontro com ele, a graça, a salvação alcança você, transforma você. Então eu quero que você anote isso onde você puder anotar. Deixa na geladeira, no espelho, num post-it, no bloco de notas do seu celular. Anote isso. O seu primeiro encontro com Cristo gera poder. Seja para te salvar do pecado, para te curar. Enfim, gera poder. O seu segundo encontro com Cristo gera salvação. Depois que você experimentou o poder de Cristo. Isso é muito lindo. Depois que você teve o sabor do poder de Cristo, chegou a hora dele te salvar. E aí é que vem o segundo encontro com Cristo. E isso é muito lindo. E a quarta lição que a gente aprende
com o capítulo 9 de João é: seja alguém que vê pessoas e não apenas problema. O sistema via um mendigo cego. Jesus viu propósito. Então, quando você olhar para alguém na rua, no seu trabalho, na faculdade, na sua casa, não veja problema. Veja alguém que tem um propósito de Deus. Veja essa pessoa com vestes celestiais. Essa pessoa pode estar do seu lado no dia da glória. No dia da salvação, essa pessoa pode estar do seu lado, num banquete que o Senhor vai preparar pra gente. Então, não veja essa pessoa como um problema. Veja essa pessoa como uma oportunidade da manifestação da glória de Deus. Então, não perca a oportunidade de falar de Jesus para alguém, porque esse alguém pode transformar uma nação. Esse alguém pode ser testemunha da manifestação de Deus. Vamos ser bem simples e direto? O maior milagre aqui não foi abrir os olhos físicos, foi abrir os olhos espirituais. Antes da graça, a boca era cheia de eu sei que você é pecador, eu sei que você vai para o inferno, eu sei que você é um erro, eu sei que você é uma falha, eu sei. Depois da graça, a boca fica cheia do eu era pecador, eu iria para o inferno, eu era uma aberração, agora eu vejo. Note que a graça, ela transforma. Jesus, ele resignifica essa dor, essa culpa, esse pecado num trampolim para o maior milagre da sua vida. Você consegue ter a mentalidade disso? O entendimento do que está sendo falado? Jesus, ele transforma humilhação em milagre. Nem toda dor é castigo. Alguns são palco para a glória de Deus. E é mais fácil negar o milagre do que mudar uma vida inteira. Porque a religião cria medo, a graça cria transformação. O primeiro encontro pode trazer cura, o segundo encontro traz salvação. Então, se hoje você está ouvindo essa mensagem, você fala: eu preciso ter esse encontro com Cristo. Seja o primeiro encontro ou o segundo encontro, não importa. Eu preciso ter esse encontro com Cristo. Eu quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos. Talvez você... Escute minha voz, com os olhos fechados. Talvez você esteja como esse jovem, ferido, rejeitado, ignorado. Mas Jesus, ele está passando aí na sua casa agora, onde você está. Ele está passando por você, na sua frente. E ele não vê você como um problema. Ele não vê essa situação embaraçosa que você está, esse pecado, essa humilhação. Ele não está olhando para isso. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Ele vê um propósito em você. Então, neste momento, eu quero te convidar a orar. Repita as palavras comigo. Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Abre os meus olhos. Cura o meu coração. Revela quem o Senhor é para mim. Eu quero não apenas o milagre. Eu quero o Senhor. Transforma minha vida. Amém. Você tem noção da oração poderosa que você acabou de fazer? Rica! Que oração rica que você fez agora. Você pediu para Jesus curar o seu coração. Transformar a sua dor em um novo recomeço. Capítulo 9 de João não é sobre sistema, não é sobre culpa,
ele é sobre poder, encontro, salvação. E é isso que Jesus está fazendo agora na sua vida, na sua casa. Que durante essa semana você possa vivenciar do poder transformador de Cristo. Se você fez essa oração com todo o seu coração, poder, mente, força, entendimento, aqui abaixo tem um link dizendo: eu escolhi seguir a Jesus. A gente quer te conhecer, a gente quer caminhar junto com você. Eu espero que a mensagem de hoje tenha sido transformadora para ti, assim como foi para a gente aqui. A gente se vê domingo que vem, na nossa próxima mensagem, que assim vai ser uma mensagem de abalar todas as estruturas. Você não pode perder. Um forte beijo, um grande abraço. A gente se vê domingo que vem. Tchau. Deus te abençoe.